Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações das previsões para as áreas de abrangência do Paraná. Nesses últimos períodos, vem chovendo de forma intensa sobre partes do sul do Brasil e o Paraná tem recebido os maiores volumes, especialmente áreas mais ao sul e oeste do estado. Nessas áreas em tons de verde aqui do estado do Paraná, já choveu mais de 200 milímetros. E a gente observa que grande parte do Paraná, aqui no segundo mapa, apresenta um desvio positivo de precipitação representado pelas áreas em azul, inclusive grande parte das áreas de abrangência da Cocari. Apenas as áreas mais ao leste, partes dos Campos Gerais, apresentam um déficit de chuvas, mas ainda assim tivemos episódios atingindo também estas áreas, agora do dia 1º ao dia 25 de outubro. Nos próximos dias tem previsão de mais chuva, especialmente nos últimos dias do mês de outubro, devido à formação de uma área de baixa pressão atmosférica e de uma frente fria. A segunda metade desta semana será marcada por tempo instável e, principalmente no dia 30 do mês de outubro, as chuvas devem ganhar ainda mais intensidade. Por isso, estão previstos volumes expressivos de água aqui sobre o Paraná. Além da chuva vir com mais intensidade, pode vir acompanhada por rajadas de vento e até queda de granizo. No segundo período, na primeira semana de novembro, as chuvas devem ficar mais concentradas sobre a metade norte do Brasil e o destaque sobre a região sul como um todo, inclusive sobre as áreas de abrangência da Cocari, é o avanço de uma massa de ar frio que vai provocar declínio acentuado das temperaturas. O tempo deve ficar mais aberto e as temperaturas devem cair bastante nos primeiros dias do mês de novembro. A gente vai acompanhar isso nos mapas de previsão de temperatura mínima. Agora, do dia 26 ao dia 1º do mês de novembro, a gente já começa a observar um declínio das temperaturas entre o Rio Grande do Sul e áreas mais ao sul do Paraná. As temperaturas devem cair a partir do dia 31. Dia 1º já deve ser bem gelado, a madrugada do dia 1º já deve ser bem fria, principalmente entre o sul e leste do Paraná. E no dia 2, dia 3 de novembro, a temperatura deve cair ainda mais em toda esta área em tom de azul escuro e também nas áreas aqui em tons de roxo. A temperatura cai, provocando até mesmo risco para a formação de geadas de forma localizada. Esse é um fenômeno atípico já para esta época do ano, por conta das temperaturas normalmente ficarem mais elevadas durante a primavera. Só que devido à influência do fenômeno Laninha, que tem como característica prolongar o frio durante a primavera, estão sendo observadas temperaturas bastante baixas. E agora, na virada do mês de outubro para novembro, a gente deve observar temperaturas com valores bastante baixos para esta época do ano. As temperaturas máximas também devem diminuir um pouco no início de novembro. Agora, no decorrer dos próximos dias, a gente observa temperaturas um pouco mais elevadas, nas áreas da Cocari podem se aproximar até dos 30 graus, mas no início de novembro as temperaturas devem diminuir também devido à influência de uma massa de ar frio. Vamos observar agora a previsão de temperaturas e precipitação de forma mais detalhada para as áreas dos Campos Gerais. Olha só, essa segunda metade da semana já volta a ficar marcada por tempo instável, tem previsão para episódios de chuva com moderada intensidade e a chuva vem com um pouco mais de intensidade no dia 30 de outubro. Como eu comentei anteriormente, é uma chuva que pode vir acompanhada também por ventania e até eventual queda de granizo. A chuva diminui aqui no finalzinho do mês de outubro até o dia 1º de novembro e aí o destaque para a primeira semana do próximo mês é o declínio da temperatura, tanto mínima quanto máxima. Na região dos Campos Gerais, poderemos ter temperatura abaixo de 5 graus e a gente tem um risco até mesmo para a formação de geada. Aquela geada bastante isolada, uma geada que ocorre principalmente em áreas de baixada, mas não dá para descartar a ocorrência desse fenômeno, um fenômeno tardio que pode trazer danos também para a agricultura. Depois a temperatura vai subindo lentamente, mas a gente deve ter um período aí de uns 7 dias com temperaturas tanto mínimas quanto máximas mais baixas do que o normal para a época do ano. Para a região do Paraná Alto, uma previsão bem parecida. Tem previsão para aumento das chuvas agora nos últimos dias, um volume um pouco maior entre os dias 28 e 30 de outubro. Depois a chuva diminui e teremos um declínio acentuado das temperaturas. No Paraná Alto, a temperatura pode chegar por volta de 5 graus. É menor o risco para ocorrência de geadas, mas também é um frio bastante intenso para esta época do ano. E as temperaturas devem seguir mais amenas no decorrer da primeira semana do mês de novembro, tanto mínimas quanto máximas.
No Paraná Baixo também, a gente tem uma expectativa de chuvas mais volumosas nos últimos dias de outubro. É uma chuva que garante manutenção da umidade no solo, mas acaba impactando, paralisando as atividades no campo, porque teremos aí de 5 até 6 dias de tempo instável. A chuva diminui na virada do mês e os primeiros dias do mês de novembro devem ser marcados por frio, principalmente dia 2 e dia 3 de novembro, com temperatura mínima por volta de 5 a 6 graus. Também com baixo risco para a formação de geada, mas é uma temperatura bastante baixa para esta época do ano e as temperaturas vão permanecer mais baixas aí no decorrer da primeira semana do mês de novembro. Essas temperaturas acabam retardando o desenvolvimento das lavouras, né? O frio atípico para esta época do ano acaba retardando aí o desenvolvimento das lavouras de verão. Esses são os destaques da previsão do tempo para os próximos dias. Eu volto daqui 2 semanas com novos detalhes da previsão do tempo. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso time do Agroclima Pro e da Clima Tempo. Até mais!